Senhor Deus, que se cumpram as orações aqui oradas em Tua vontade, não nossa, mas Tua vontade seja feita, e no nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre no banquete com Jesus. Já foi no banquete bonito? Já foi no banquete? Qual foi o maior banquete que você já foi? Não? Vou perguntar aqui, vou entrevistar algumas pessoas aqui. Sabe ligar isso aqui? Liga aí para mim. Vamos saber, vamos conversar com algumas pessoas aqui para saber qual foi o maior banquete, o banquete mais fantástico que você já foi. Vamos começar aqui com a Maiara. Maiara, maior banquete que você já foi? Um jantar que a minha mãe fez sábado passado. Foi um banquete, jantar. Eu nem fui. Como é que foi? Como é que foi um banquete se eu nem fui? Teve um banquete especial? Especial. Ah, foi desse noivado, foi? Isso foi um jantarzinho. Isso foi um jantarzinho. Um banquete, olha só, rapaz, você, olha aí. É econômica ela. Quando ela diz banquete, aquele jantar. Quantas pessoas? 3. Deixa eu explicar o que é um banquete. Maior banquete que você já foi na sua vida? Um casamento no início do ano. Um casamento no início do ano. E as pessoas ainda estão pagando e vão pagar no outro ano também. Maior banquete que você já foi na sua vida? Aniversário da minha avó de 60 anos. De 60 anos. Muita comida? Muito. Peru? Também. Pernil? Não. Não. Peixe? Não. Churrasco? Não. Tracajá. Tracajá. Uma vez eu fui num jantar muito bonito de um pessoal que trabalha com a conservação da natureza do Amazonas. Adivinha o que a gente jantou? Eu não vou dizer. Mas foi mais ou menos por aí, entendeu? Teve até um pessoal que protestou e foram embora. Eu achei melhor porque eu comi mais. Sarapatel. Aê. Mas eu acho que era sarapatel de porco, alguma coisa assim, eu não sei, né? Olha aí. Maior banquete que você já foi? Um casamento no início do ano também. Um casamento no início do ano. O É o mesmo mesmo, dele, né? Ainda estão é. pagando também, é o mesmo, Isso é horrível, né? Aí. Espero que não é você que está pagando. É o maior banquete que você já foi? Um almoço de confraternização no meu emprego. Do seu emprego, olha aí. Aí tinha muita comida? Bastante. Muita bebida? Muita. Ai, maravilha. Não é bom assim, quando a gente come à custa dos outros? É maravilha, né? Pode ser até um banquete de pizza, né? Quando é o outro que paga, é um banquete. De qualquer forma, hoje nós vamos falar sobre um banquete. Você já quis ir para um banquete com Jesus? Já quis ir para um banquete com Jesus? Eu fico pensando, como é que era aí você ir no... Porque assim, Jesus... Muitas vezes não tinha nem o que comer, eles comiam, né, alguma coisa no campo. Quando estavam passando pelo campo, eles debulhavam assim o trigozinho, jogavam na boca para não passar fome. Mas às vezes, como Jesus, principalmente no segundo ano do ministério dele, onde ele ficou muito popular pelas as maravilhas, os milagres que ele fez, então todas as pessoas importantes, as pessoas que tinham aspirações políticas e eles queriam ser amigo de Jesus, entendeu? Como é a coisa? E chamavam ele para a casa dele. E Jesus não perdia a oportunidade, eu acho por vários motivos, né? Mas ele ia para esses banquetes, e eu fico pensando, quando ele ia para o banquete, sempre os discípulos dele iam também, né? E eu fico pensando, se eu fosse para um banquete com Jesus, como esse que nós vamos ler em Lucas capítulo 14,
e eu estivesse lá na mesa, junto com Jesus num banquete, eu fosse só assim um convidado lá da rua, da casa do fariseu, que fez do homem rico, né? E foi uma oportunidade. Na minha infância a gente morava muito perto do governador, e uau, quando era aniversário dos filhos dele, ele fazia uns banquetes que eu ficava assim a semana todinha esperando, o ano todinho esperando, né? Aquele banquete era uma maravilha, era comida que eu nunca tinha visto daquele jeito, né? Aquela comida em minha casa tinha dado uma década. E eu fico pensando assim, você já pensou, se você estivesse no banquete com Jesus, nessa passagem que nós vamos ler, várias pessoas fizeram comentários e perguntas, etc, etc. O que você perguntaria de Jesus, se você estivesse no banquete com Jesus? Quantos sabem o que você ia perguntar de Jesus? Você tem uma pergunta que você perguntaria de Jesus num banquete? Você tem? Não precisa, eu estou com medo de levantar a mão. Ele olhou para trás, está vendo? É influenciado pelo voto dos outros, né? Aí, você faria uma pergunta para Jesus? O que você perguntaria de Jesus? Você pode falar. O que a gente vai comer? É isso, é? É isso? O que a gente vai comer? O que a gente vai comer? A situação está ruim na sua casa, né? Não. O que você perguntaria? Você levantou a mão assim pelo meio, então essa meia pergunta que você ia fazer. Por que ele te chamou? Por que ele te chamou? Quem tem uma pergunta que você perguntaria para Jesus? Eu acho que nessas horas eu não ia fazer pergunta nenhuma, né? Eu ia ser que nem uma vez eu fui num voo da FAB para Eurunepé. Eu tinha que ir para Eurunepé, um cirurgião tinha falado que ele ia fazer uma cirurgia, e lá o hospital era de primeira porque ele tinha dinheiro próprio e tudo que o governo mandava era tudo para o hospital mesmo. Era o hospital melhor equipado na época, em termos da farmácia, do Amazonas. Era um negócio de... Aí ele disse, não, eu faço isso para você, eu fui fazer uma cirurgia. Só que naquele tempo, Eurunepé ficava mais distante do que agora. Porque não tinha o jatinho, né? Não tinha aqueles barquinhos rápidos, não tinha avião, né? Você tinha que ir de canoa, e remando, né, de subida, né? Contra a correnteza. Não, na verdade tinha só avião da FAB. E o avião da FAB ia 2 vezes por mês para levar os mantimentos para os soldados, né? Que estavam ali, e para o quartel que tinha ali. E era assim complicado, porque primeiro você tinha que tentar arranjar um sargento, alguém que te conhecesse, para botar na fila, né? Aí você só tinha 21, era um DC3, né? Aquele que, né? Sobe 3, desce 4. E a gente tinha que colocar ali o nome na lista, e às vezes você ia e não tinha lugar para você, porque se tivesse muito militar, você não ia. O civil só ia quando tivesse vaga. E aí, dentro dos civis, ainda tinha assim, o pessoal mais importante e os menos importantes, e eu não era importante, entendeu? Mas um dia deu sorte lá com um sargento e eu consegui botar meu nome lá e eu fui. Fui e ficou tudo bem, aí eu voltei. Para voltar, o médico lá, era amigo do pessoal, conseguiu botar meu nome na lista, beleza. Só que esse voo parou em Tarauacá. Em Tarauacá eu olhei assim, e lá vem 2 militares, lá de dentro, e só tinha uma vaga no avião. Sabe como é que eles faziam, sabe? Entrava um sargento no avião, olhava o pessoal e dizia, tu, sai. E você não sabia nem se você ia morar o resto da sua vida ali em Tarauacá, ia ficar por lá mesmo, né? Você não tinha, ou você vinha de algum motorzinho que passasse lá de vila em vila até chegar aqui 1 ano depois. Cara, alguém tinha me falado que isso acontecia. Aí eu peguei, e aí a pessoa disse, olha, bota um paletó. Aí eu botei até um negócio de ouro aqui, assim, um negócio de ouro não, assim, um dourado, né? Assim, um negócio meio para oficializar a coisa, muito sério lá, né? Cara, eu só, ó Senhor, me torne invisível nessas horas. Aí o sargento olhou, entrou assim, viu tinha um cara meio hippie, eu acho que francês, inglês, sei lá, meio hippie, assim, desce! O cara nem entendia direito a língua, né? Aí o cara desceu, sei lá, acho que até hoje está lá pela mata, em algum canto.
Cara, chega quando o avião levantou pouso, né? Porque, né? Eu não parei de orar até decolar o avião, porque, né? Qualquer coisa, um soldado chama, para, ele vai, desce de novo, e lá que eu fico. Então, eu acho que eu ia ser assim, de repente, né? Se eu estivesse no banquete, eu acho que ia ser tanta sorte você ir para um banquete com Jesus, que eu ia ficar caladinho, nossa, assim, para ninguém ver que eu estava ali, para não pedir para eu ir embora, né? Ver que eu não era um dos convidados. De qualquer forma, nós temos em Lucas capítulo 14, um banquete, e nós vamos para esse banquete com Jesus, porque quando você ia com Jesus para o banquete, era uma maravilha, de instrução, criava-se cada climão. Capítulo 14 de Lucas, verso 1. E a gente vai lendo aqui e comentando. Certo sábado, já diz tudo, né? Quando diz certo sábado, já vem bronca, né? Sábado e Jesus tinham um conflito, né? Porque Jesus era o Senhor do sábado, mas ninguém entendia isso. Então, quando era sábado, o judeu... Você sabe que o judeu em Nova York, no dia de sábado, ele bota o elevador no automático para ele subir e ele para em todos os andares do prédio e desce também parando em tudo. É uma hora para você chegar, né, lá em cima, né, porque ninguém pode trabalhar. E apertar o botão do elevador é um trabalho horrível, né? Então, no sábado, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante. Está vendo? Eu não falei que era gente importante que convidava Jesus? Porque aí eles queriam ser associados com essa pessoa muito popular entre o povo, que de repente podia virar rei, e, né, aqueles que estiveram junto com ele, né, iam ser beneficiados na cabeça deles. Então, no pensamento deles. Então o fariseu importante, e observavam Jesus atentamente. A primeira grande lição que nós aprendemos aqui: quando você vai para Jesus, para um banquete, as pessoas vão te observar. Essa semana 3 pessoas me falaram, não entendendo e nem sabendo lidar com a questão de terem se tornado crentes em famílias que são todo mundo descrente. Até pessoas que não gostam muito de igreja, de religião. E agora eles se tornaram seguidores de Jesus. E uma disse assim, é como se estivesse assim, com um microscópio. O pessoal fica fica olhando assim para ver qualquer coisa. Se eu falar assim, putz, aí o pessoal, olha só o palavrão. Olha só o palavrão. E diz que é crente, lá daquela igreja, lá daquela igreja nova igreja, né? É crente, crente. Quando ela fumava maconha, não tinha problema não, entendeu? Quando ela era imoral, não tinha problema. Agora ela vai lá uma palavrinha, nem palavrão, uma palavrinha para o pessoal já apontando o dedo. Não é assim? Você jovem, que antigamente você era maconheiro, traficante, galeroso, trazia problema para sua casa, para sua família não dormia direito, esperando a noite o pessoal vem se vingar, né? E aí, o que você... Aí o pessoal, o que ele faz com o nosso filho? Agora você aceitou Cristo, limpou a vida, está numa boa, agora o pessoal fica olhando, vixe, crente já faz isso? Olha só, e diz que é crente, pastor! Vê se tu fala com meu filho, que meu filho está muito rebelde, não quer lavar a louça. Né? E eu não vou lavar a louça para você também não, né? Entendeu? Então as pessoas eles começam a olhar você e criticar você, e tudo que você faz. Uma jovem me falou que ela está com um novo emprego, e o chefe logo assim na segunda semana ele foi falando, olha, isso aqui não é igreja não, viu? Né? E os outros disseram, olha, aqui ninguém trabalha muito assim não, né? Tu está muita produção aí, parece crente. Reclamando, muito certinho.
Ela trata as pessoas pobres como Jesus trata, ela presta atenção, ela vê o que eles precisam. O gerente chegou assim e diz, olha, não fica prestando muita atenção nesse pessoal não, que esse pessoal não traz dinheiro para o banco, tu está perdendo tempo com esse pessoal. Espera o pessoal, despacha logo esse pessoal, manda embora, fala que não tem, que não pode não fica ouvindo não, já chama o pessoal que vai trazer dinheiro para o banco. Ela está tentando fazer o que Cristo mandou, tratar todo mundo igual, que Deus detesta preconceito. E é um problema. Você se sente assim às vezes? Lá na sua turma, quando o pessoal descobre que você é crente, ai. Aí você tem que andar, né? Andar com teto de vidro, né? Você, na casa de você tem que ser assim um santo. É um problema. Né? Isso é chato, às vezes é irritante. Né? O pessoal ficar com o dedo, sempre olhando e apontando para você qualquer detalhe. E as pessoas o observavam atentamente. As pessoas vão te observar atentamente. Você é o representante de Jesus. Nós precisamos entender isso. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Na verdade, isso era um tipo de barriga d'água, tá? Que é um problema, na verdade, de coração. Barriga d'água. Já ouviram falar de barriga d'água? Esse era o nome antigo para essa, né, que a gente dava. E fica todo assim, um barrigão, mas na verdade é um problema de água em volta se não me engano, ali das membranas que encercam o coração, e aquilo incha de água, né? E o coração se dilata um pouco. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu sei que a pessoa fica com aquele inchado, né? E a circulação não é boa, é um problema sério. As pessoas muitas vezes morrem com isso. E estava à frente dele um homem doente desse jeito, né? Com barriga d'água. E por que você acha que o homem estava lá no banquete? Você acha que ele chegou como convidado do fariseu chique? Não, ele chegou de penetra. Na hora que o pessoal estava entrando, ele entrou também. Por quê? Porque ele queria ser curado. Naquele tempo, se eu tivesse essa doença, eu ia entrar de penetra. Eu ia pagar uma propina lá para o cozinheiro, ia entrar pelos fundos, mas eu queria estar na frente de Jesus. Se eu tivesse uma doença incurável, eu ia dar o meu jeito, ia tirar umas telhas, ia cair lá dentro, né? E ele lá se encontra. Agora Jesus está numa situação, ele tem como curar esse homem. Nós temos um homem que veio ser curado, um homem que precisa de Jesus, e a Bíblia diz que quando você tem no seu poder fazer o bem e não faz, para você é pecado. Jesus não podia pecar. Mas por outro lado, nós tínhamos todas essas pessoas observando atentamente para ver se ele ia fazer qualquer serviço no sábado. Essas pessoas só esperando essa oportunidade para criticar Jesus. Assim também é a nossa vida muitas vezes. Nós estamos entre a popularidade dos nossos amigos, né? De termos um certo status, de não sermos criticados pelas outras pessoas da nossa empresa, nosso trabalho. Entre essa pressão e a pressão de fazermos a vontade de Deus. Jesus sentiu essa pressão. E nós temos que aprender com Jesus como é que se lida nessa situação. Você, por um lado, você está ali como o representante de Deus naquela empresa, e o seu chefe fala que você não pode ser certinho, que você tem que roubar um pouco, senão a empresa vai falir, e você fica, né? Não acontece isso? Hoje estava conversando com alguém que está nesse dilema. Por quê? Porque o chefe, ele inventa. Você entendeu? E como é que você lida nessa situação? Olha só como Jesus lidou. Jesus estava então entre esse conflito da imagem que o povo tinha dele, das expectativas e daquilo que Deus quer. A nossa vida não é diferente. A nossa vida não é diferente. Nós vamos muitas vezes ter esse conflito, nós vamos estar entre duas coisas. Olha como é que Jesus agiu. Ele usou dessa ocasião para servir a Deus, sempre. Não se esqueça que a nossa tarefa aqui na terra é servir a Deus.
É o que Daniel fez, é o que José fez, é o que nós devemos fazer. É servir a Deus, é o que Pedro falou quando disseram, olha, você não pode mais falar no nome de Jesus. Pedro disse, olha, eu não posso obedecer isso aí. Eu posso obedecer às autoridades até um certo ponto, mas quando você entra nessa área de me proibir de fazer o motivo, aquilo, a tarefa pelo qual eu estou aqui na terra, aí eu não posso mais te obedecer. E nem que me prendam. Então, nós temos que entender que a nossa tarefa aqui na terra, por mais que a gente sinta esse conflito, e principalmente porque, assim, no fundo, você tem que ser um pouco doente para querer que todo mundo fique te criticando, falando mal de você, virando as costas, fazendo as festinhas, os banquetes e não te convidam. Banquete de 3. Não tem isso na sua empresa e o pessoal te recrimina, te deixa fora, aí todo mundo sair e não te convidam. E a gente não quer ser assim, porque lá no fundo da nossa alma, nós já somos seres humanos e a gente gosta quando as pessoas gostam da gente. A gente gosta de ser aceito, né? É por isso que as pessoas bebem. Muitas pessoas nem gostam de bebida, mas chegam lá, bebe, até finge que estão meio bêbado, para os outros aceitarem o bêbado, entendeu? Alguma coisa. Isso faz parte da nossa, lá dentro da nossa alma, a gente gosta de aceitação. Mas nós temos que lembrar, como Jesus lembrou, que Ele veio, Ele estava na terra, nós estamos na terra, nós estamos nesse banquete com Jesus para servir. E nós não vamos desperdiçar uma oportunidade. Independente da sua situação emocional, você precisa sempre servir a Deus. Faça o que é correto. Faça o que é correto, despeito o que isso vai fazer com a sua imagem. Faça o que é correto. Faça o bem. Faça aquilo que representa o amor, a misericórdia, a justiça, o certo. Assim como Jesus fez. Agora, Jesus usou de uma tática aqui que nós, como crentes, precisamos usar. A Bíblia diz que Deus nos dá uma sabedoria extraordinária, a Bíblia diz que fecha a boca dos céticos, que fecha a boca dos ímpios. E por isso que Deus quer que a gente conheça tanto essa palavra de Deus. Porque Deus nos dá a sabedoria. Olha só, como Jesus respondeu aqui. No verso 3, então Jesus, antes de fazer a cura, já que ele já sabia que os homens já estavam olhando só para ver se ele ia ou não, ele disse assim: é permitido curar no sábado. Ele jogou essas pessoas contra os outros, porque assim, se ele dissesse não, aí metade das pessoas que conheciam aquele coitado lá, iam atacar os fariseus, seus hipócritas, sem vergonha, talvez até tivesse uma chacina lá dentro, né? Deixa o homem viver, seu canalha, né? Ia começar, Deus entendendo, Jesus entendendo que os fariseus também não queriam criar uma situação ali naquele momento, que ia destruir toda essa popularidade que estava sendo construída com a presença de Jesus naquele momento, né? Ele sabia que naquele momento, o segredo dele era jogar justamente a política, a atitude da maioria ali contra aqueles que estavam observando, para ver o que ele ia fazer. Então ele dizia, é permitido curar o doente, no sábado? Aí ninguém falou, foi nada. Porque se falassem, aquela situação, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E ninguém falou nada, aí Jesus foi lá e fez. Fez a cura, curou o homem. Foi embora. Aí Jesus aproveitou para ensinar. Jesus diz, conhecendo bem o Velho Testamento, ele diz, quem de vocês, se tiver um filho ou um boi, se cair num poço, não vai, no sábado, não vai retirá-lo imediatamente, porque isso aí era uma lei. A Bíblia diz que quando você via isso acontecer, não importava o dia. Não importava o dia.
Você precisava usar de misericórdia, você precisava usar de ajuda, de amor, de carinho, não importando. Eu não posso tirar você, infelizmente. Olha, amanhã eu volto aqui. Amanhã eu volto, se você ainda estiver vivo, eu vou tirar você do poço. Ó, fica nadando aí, por favor, né? Bata bastante água, né? Eu não posso nem te jogar uma boia, porque isso é muito trabalho. Mas eu vou ficar em oração por você. Amanhã eu venho te ajudar, vou jogar uma corda amanhã, né? Era mais ou menos essa a atitude desse. Mas se fosse com o filho deles, se o homem doente fosse o filho deles, você acha que ele ia querer que Jesus curasse? E tem mais, era um hipócrita, porque quem fez aquele banquete todinho? Alguém trabalhou, foi muito. Não foi um jantarzinho, foi um banquete. Alguém tinha trabalhado e trabalharam no comando desse fariseu, por ordem desse fariseu, foram pagos para trabalhar, foram obrigados a trabalhar, se eram escravos, bem provavelmente, por esse fariseu, que agora não trabalha no sábado. Aliás, eu não sei se ele trabalhava qualquer dia, que ele tinha escravo para fazer tudo. Mas escravo tem que trabalhar. Então Jesus joga essa verdade, ele diz assim, quem não tiraria imediatamente? Resposta deles? Ficaram calados. Ficaram calados. Não puderam responder. E olha só, quando eu leio essa passagem 5, né, esse versículo 5, uau, sabe o que me dá aqui na cabeça? Eu quero ter esse tipo de sabedoria. Eu quero ter uma resposta dessa. Essa resposta que o provérbio diz, que é como uma palavra bem colocada, que fecha a boca dos céticos. Aquela palavra que faz o pessoal, né, quase querer zombar de quem fez a pergunta de besta, né, que quis tentar criticar você, mas você virou a coisa contra ele. Essa palavra é uma palavra de sabedoria. A Bíblia diz que uma palavra dessa é como uma maçã de ouro em escarços de prata. É uma joia rara, uma coisa bonita. E eu digo, eu quero poder dar essas respostas. Pedro escreve, ele diz, olha, você precisa ter a resposta certa. E Deus tem nos dado um livro imenso, com tanta sabedoria. No livro de Salmos, Salmo 119, no verso 98, ele diz assim, porque eu observo os teus mandamentos, estudo os teus mandamentos, eu sou mais sábio do que os meus inimigos. E como a gente precisa disso hoje em dia? Eu sou mais sábio do que os meus inimigos. Eu tenho mais percepção, verso 99 do Salmo 119, eu tenho mais percepção do que todos os meus professores, porque eu medito na tua palavra. No verso 100 ele diz, eu tenho mais entendimento, mais experiência, mais entendimento do que a experiência das pessoas que já viveram longos anos, os anciões. Porque eu obedeço a tua palavra, e quando eu obedeço a tua palavra abre novos horizontes, nova luz. A tua palavra ilumina, nos dá discernimento, nos dá iluminação. A palavra de Deus é maravilhosa, por isso que nós falamos sobre meditação, estudo da palavra. Não é porque isso vai levar você para o céu. Tem pessoas que nunca estudaram a Bíblia e estão no céu. Por exemplo, o ladrão na cruz. Mas por quê? Porque Deus quer que você seja uma pessoa com as respostas certas. Com essas palavras que fecham as bocas dos leões, que fecham as bocas dos céticos, dos críticos, que abre as portas para aqueles que estão em busca de conhecer a salvação. Então, a minha oração nesse verso 5, ó Senhor, me dê só um pouquinho dessa sabedoria, me dê um pouquinho desse conhecimento. E Deus me responde, estude a palavra, Davi, estude a palavra, memorize a palavra. Jesus não abriu a Bíblia, deixa eu ler uma coisa para vocês agora. Não, Jesus citou a palavra, ele citou a palavra de Deus. Verso 7.
não era só os convidados que estavam observando Jesus. Quando nós vamos para o banquete com Jesus, Jesus está observando os convidados também. Jesus está observando os anfitriões. Jesus está observando todo mundo. Os olhos de Jesus de Deus estão em todo lugar observando. Deus está observando. O Filho de Deus tem que ser observador. Muitas vezes os filhos de Deus, Jesus em certa parte, ele diz assim, são um pouco, desculpe, burro. Né? Às vezes o Filho de Deus se torna um pouco burro. Jesus diz, contra essas coisas do mundo, muitas vezes os filhos de Deus, os filhos da luz são menos espertos. E uma das coisas que Deus nos ensina aqui é que você, quando vai para o banquete com Jesus, quando você anda com Jesus, e nós todos estamos, na verdade, eu vou mostrar no final, nós estamos num banquete com Jesus. Nós estamos comendo do pão da vida, bebendo da água da vida. Nós estamos num banquete com Jesus. Todo dia nós estamos num banquete com Jesus. E Deus quer que você, quando você está com Jesus, que você seja como Jesus, que você seja observador. Que você observe ao seu redor. Você precisa observar. Você, papai e mamãe, você precisa observar as atitudes dos seus filhos. Você precisa, porque as atitudes de seus filhos, os comportamentos de seus filhos vão dizer como eles vão ser no futuro. Deus na igreja é tão maravilhoso que Deus sabe que é tão difícil criar filho, não é não? Quantos têm filhos? Quantos têm filhos? São uma maravilha, não são? Mas é uma trabalheira doida, não é não? É uma trabalheira, né? Você tem que ter olho até aqui atrás com o filho. Porque filho, quando você menos espera, já aprontou, já fizeram maior loucura. Né? E Deus já deu, né, para a família normal 4 olhos. 2 do papai, 2 da mamãe. E às vezes o papai está fora, a mamãe está ali. Às vezes está os 2 fora, fica a vovó. Né? O dela é meia lente. Mas olha, a Bíblia diz que quando você veio para o banquete com Jesus, quando você veio para a igreja de Jesus, quando você veio para a família de Jesus, Jesus disse que você vai ter 100 vezes os irmãos e as irmãs. Sabe quem são os irmãos e as irmãs? Se lembra da Miriam? A Miriam ficou de longe, observando para ver o que ia acontecer com Moisés, seu irmãozinho, na cesta, colocado no Nilo. Se lembra? É para isso que existe irmão. É para isso que existe irmã. A Bíblia diz que quando você veio para o reino de Deus, quando você veio para a igreja de Deus, você ganhou 100 vezes os irmãos, as irmãs, as mães. Irmão e irmã são olheiros. A mamãe? É. Deus diz que você recebeu 100 vezes isso. Por isso que nós decidimos nessa igreja, como eu falei de manhã, nós somos uma igreja de discipulado. Discipulado não é apenas teórico, que você depois vai e você aplica na sua vida. Não, uma verdadeira igreja, ela tem que se meter, é uma família, é uma grande família. A nossa está enorme agora, mas não é, ainda vai crescer mais, vai ter mais, né? Triplos, como é? Gêmeos, trigêmeos. Quando é 4, quadrúpedes. Nós vamos, a nossa família, se Deus quiser, vai crescer mais ainda. E por isso que Deus deu mais irmãos, mais irmãs. Então, uma das coisas que nós falamos aqui, olha, nessa igreja, nós somos responsáveis pelos filhos dos outros. Nós somos. Quando você vê o filho do outro, por exemplo, quantos tem filhos assim, adolescentes? Você tem filho adolescente? Então deixa eu perguntar de você, se eu um dia estiver passando bem ali na esquina, e eu ver o seu filho andando junto com um maconheiro, você quer que eu lhe avise? Sim ou não? Não? Olha, aqui tem um, não se meta na vida do meu filho, não, deixa o traficante matar ele, melhor. Sim ou não? Claro, se você ama o seu filho. É para isso que na nossa igreja, todo mundo é olheiro.
entendeu? E quem não gosta desse tipo de igreja, vá para qualquer outra, porque a maioria não são assim. Lá o seu filho, ó, uns anos atrás eu chamei um casal e disse, olha só, eu vi o seu filho está andando com uma peça rara. Com 12 anos já era um homossexual ativo, em pornografia e outras coisas, drogas. E eu digo, olha, eu acho que você precisa dar uma atenção para esse menino e cortar esse relacionamento. Você precisa tirar tempo para passar com ele e ajudar ele a andar no outro caminho. Essa companhia vai estragar o caráter dele. O pai aceitou numa boa e começou a fazer o que era necessário e salvou o filho, por sinal. O final da história é muito boa. Mas a mãe no domingo seguinte chegou assim, cuspindo fogo, olha, cuspindo fogo. Mas zangada comigo. Você acha que meu filho é isso, assim? Você acha? A minha tendência era na próxima vez não dizer mais nada. Mas isso também não seria certo. Eu não vou deixar que o erro daquela mãe me faça deixar de ser como Jesus. Jesus avisaria. Esse é o certo. Então, Deus nos deu isso. Nos deu esse presente de nós termos muitas pessoas para ajudar. Então, quando alguém... Mas sabe por que aquela mãe veio? Sabe por que aquela mãe veio? E eu entendo vocês mães. Eu entendo vocês. Eu tenho mãe. Eu não sou mãe, mas eu tenho mãe. E eu entendo, sabe por quê? Porque quando alguém vem e diz assim... Seu filho ali estava com uma brincadeira meio indecente. A primeira coisa que acontece, a mãe fica furiosa. Sim, fica preocupada com o filho, mas sabe o que é mais importante do que o bem-estar e o caráter do filho? É a imagem dela. Vão pensar que eu sou uma péssima mãe, que eu não estou ensinando meu filho. A primeira coisa, fere lá no ego. É isso, é orgulho que nos atrapalha, a gente vai logo para a defesa. Sabe o que a gente devia dizer? Dizer assim, muito obrigado por ter dito esse carinho. Porque a maioria das pessoas no mundo diz assim, se você quiser, que se lasque, não é meu filho? O que é meu, o que é teu, não estou nem aí, que se lasque. E que tudo mar vá para o inferno. E na igreja não é assim. Então aqui nessa passagem nós aprendemos que nós precisamos ser observadores, nós precisamos ver. E através dessas observações nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos entender quais são as necessidades que essa pessoa tem. Por exemplo, lá no seu grupo de oração. Lá no seu grupo de oração, os homens veem um homem que é abusivo verbalmente com a mulher. Não, ele não bate assim, ele bate assim. E às vezes esse bater aqui dói mais do que esse, mas sabe que isso aqui não tem Maria da Penha ainda. Só Maria da Pena. Aí, os homens nesse grupo de oração, eles precisam encostar no homem e depois chamar ele ali. Vem cá. Cara, tu não pode tratar nossa irmã desse jeito. Por quê? Porque a esposa dele é sua irmã, se ela é da igreja. Se ela é de Deus, ela é sua irmã. Você deixa qualquer um tratar a sua mãe, a sua irmã desse jeito? Não, a Bíblia diz que nós temos uma obrigação, então chama aquele irmão, olha o seguinte, dou-te uma. Você vai acabar, você vai deixar de fazer isso aí. Nós temos muitos homens que mudaram o seu trato. Por quê? Porque eles tinham aprendido a ser daquele jeito lá do pai deles, que aprendeu do avô, que aprendeu do cão. A tratar a mulher daquele jeito. Aí nós temos irmãs. Às vezes você está no grupo de oração e você vê aquela mãe, aquela mulher,
que controla, que está destruindo a casa em volta de si. Hoje mesmo eu conversei com uma. Falando que ia detonar o marido porque ele não estava sendo como ela queria, como eu quero. Aí eu ouvi no terceiro, eu quero. Eu digo assim, como você quer, como Deus quer. Eu não entendi. Como é que é? Como você quer, como você quer. Entendeu qual é o problema? Então as mulheres têm que chegar com essa mulher assim, vem cá. A Bíblia diz que tem uma mulher tola que destrói a sua casa em volta de si. Acorda, menina, te enxerga. Tu está destruindo. Tu está empurrando o teu marido para ele encontrar uma cadela. Sabe quem são as cadelas, né? As irmãs do cão. Você está empurrando ele. Você está destruindo seus filhos. E as pessoas que são realmente do Senhor, e são como Jesus, observadores, eles ficam agradecidos. Hoje eu conversei com uma mãe, eu digo, olha, uma coisa que eu notei no trato com seus filhos, com seu filho, uma filha, sei lá, vou misturar a história um pouco. Digo, eu ouvi umas coisas e isso está machucando muito a sua criança. Você não deve falar essas coisas na frente da sua criança. Eu canso de ouvir isso. As mães acham, olha só, mãe, eu vou falar algo para você. Eu ia dar uma mensagem sobre isso, eu vou aproveitar, vou dar logo agora. Né? Senão eu posso esquecer. A mãe, aquele filho, não está se dobrando à vontade da mãe. Né? E talvez a vontade da mãe seja até uma boa vontade, talvez seja certo. Mas aí a mãe não está querendo mexer. E a mãe, então, ela não usa o cinturão, não usa a sandália, não usa o beliscão, porque a Xuxa não quer. Não se pode mais puxar a orelha, não se pode dar mais palmada, né? Não estamos na Turquia, não pode mais bater no solo do pé, né? Não pode mais puxar o cabelo, que isso aí tem lei. Aí a mãe não sabe o que fazer, não sei o que eu vou fazer com o meu filho, que eu não sei o que fazer, né? Não sabe que você pode tirar o celular ainda, isso aí não tem lei ainda, você pode tirar celular, ar-condicionado, né? Você pode tirar o chocolate, você pode tirar o computador, televisão, você pode tirar todo o conforto, né? Você pode infernizar a vida, desculpa essa palavra, do seu filho. Né? É você que paga as contas, né? Você ainda pode botar um sonzinho assim à noite, que no meio da noite, né, quando a criança está dormindo, quando a criança vier correndo, assim, olha, a mamãe te protege, mas é brincadeira. Isso aí eu estou só brincando. Crianças, a sua mãe não vai fazer. Se ela fizer, manda falar comigo, e deve ter alguma lei contra isso também. Tá? Mas, aí a mãe chega assim e fala na frente de uma pessoa importante para aquela criança. Às vezes do pastor, às vezes do professor, chega e anarquiza com o filho na frente. Nunca faça isso, mãe. Você não imagina o que você está fazendo lá dentro do coração daquela criança. Você está destruindo aquela criança. Não somente você está destruindo aquela criança, você está destruindo a autoimagem daquela criança, você está destruindo a oportunidade, o privilégio que aquele professor vai ter de influenciar o seu filho. E nós somos o seu último aliado. Não faça isso. Brigue com o seu filho. Ensine para o seu filho, mas não critique o seu filho na frente dele, como se o seu filho fosse uma pessoa que não ouvisse. Fala assim, é porque, sabe, pastor, meu filho ele é muito burro, sabe? Ele está horrível na escola. E o filho chega, você vê a orelhinha do burro, chega e cai assim. Gente, não faça isso. Bem, vamos voltar para cá. Isso aqui é só observações. E você está observando e você... o trabalho dos irmãos, das irmãs, das mães aqui da igreja, nós estamos falando da família da igreja, é a gente ajudar. Por quê? Por que essa mãe faz isso? Porque a mãe dela fez isso com ela, por isso que ela é desse jeito, por isso que ela está com essa burrice. E ela fez isso porque, né, a avó dela fez isso com ela. Né? E a avó dela faz isso porque a Eva fez isso que ouviu o diabo. Também tudo volta para o diabo, entendeu? É culpa do diabo. Então são essas coisas que você observa. E Jesus observou e ele viu algumas coisas e aproveitou para ensinar.
Jesus aproveitou o momento para ensinar, e assim, quando nós observamos as coisas, aproveite para ensinar, quando se vê as coisas acontecerem, aproveite para ensinar. É assim que Deus diz que o ensino tem que ser feito, é um discipulado, não uma aula teórica. Quando Jesus notou, verso 7, como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Olha só, Jesus viu um problema lá. Viu um problema que, na verdade, todo mundo queria tentar ser importante. Todo mundo estava concorrendo para ser importante. Eles queriam ser notados, eles queriam ser importantes. E então eles iam sentar naqueles lugares mais importantes. Você já sentou num lugar que você não devia, aí alguém chega assim, você chega naquela poltrona, deixaram vazio esse lugar. Olha só, aí você senta lá e diz, ô amigo, sai daqui, isso aí é o governador que vai sentar. Aí o cara, aí todo mundo fica... Você paga maior mico. Esse versículo aqui me salvou de um grande mico. Uma vez tinha um doido que ele trabalhava numa igreja. E trabalhava numa igreja e ele era meio doido, ele era assistente ao pastor, mas ele era doido. Né? Aí um dia ele me liga no telefone e diz assim, olha, o aniversário da igreja, daqui 3 semanas, um mês, sei lá, vai ser tal dia, vai ser um culto, e o pastor pediu para me te ligar e ver se você pode pregar no culto do aniversário da igreja. Aí eu olhei rapidinho, eu acho que não tem problema não, né? Não tem problema, qual é o dia, o horário e tal, anotei tudinho, tá bom. Aí no dia eu estranhei porque eu pensei que pelo menos me ligasse de novo, só para confirmar, né, que foi assim umas 3 semanas antes, mas nada não. E tem pessoas que não confirmam mesmo, e aí no dia eu preparei a mensagem, eu fui, mas um pouquinho com o pé atrás e eu me lembrei dessa passagem. Aí como eles eram uma igreja mais formal, eu fui, botei meu paletó, né, para ficar bonitinho, para não destacar, né, porque eu não quero roubar da mensagem. Aí eu fui, cheguei na igreja, mas eu peguei e sentei mais ou menos ali atrás, né? Não fui lá. E nessa igreja tinha aquele escadeirão que parece assim o trono do rei, né? Para os pastores e diáconos, né? Meu sonho de infância era sentado num daqueles ali. Um dia eu sentei e descobri que são muito duros, né? E muito desconfortável, né? Aí eu sentei ali porque se eu sou o mensageiro mesmo, o pastor vai me ver ali, que ele me conhece, vai chegar, não, Davi, vem sentar aqui no trono, né? Mas se eu for e subir lá no palco, ou sentar no primeiro banco, e eu não for o pregador, como é que fica? Aí cantaram muita música, o coral cantou, o quarteto cantou, o trio cantou, todo mundo cantou, né? A mocidade, a mulherada, sabe como é que é? As crianças, aniversário, né? Aí o pastor disse, agora nós vamos para a nossa mensagem da noite, eu quero convidar o irmão, aí chamaram um outro pastor. Aí eu digo, eu pego esse doido. Já pensou o mico que eu ia pagar? Ou se eu até chegasse lá com o pastor e falasse alguma coisa, de alguma forma, desse a entender que eu estava... Aí o cara ia me olhar assim, tá doido, é? Não, doido é teu secretário. Né? Aí eu saí, quando terminava, nessa igreja tinha o processional de saída, né? O pessoal pegava a Bíblia e saía com a música tocando, para o pessoal falar com o pessoal na saída, né? E aí, rapaz, ele passou perto de mim, rapaz, quase eu meto o pé assim para dar uma rasteira, né? Porque o secretário estava lá com eles também, com a bibliona dele, né? Aí eu pensei assim. Aí quando ele passou, eu digo... Aí no dia seguinte, eu trabalhava com meu irmão, que era pastor também na época, e eu fui lá com ele e disse assim, rapaz, tu não acredita o que aquele doido fez comigo ontem? Ele aprontou uma comigo. Ele me falou que era para me pregar a mensagem do aniversário da igreja, lá da igreja dele, onde ele trabalha. Eu cheguei lá e não tinha nada a ver, era outro pastor. Ele disse que o pastor tinha mandado convidar. Aí meu irmão abriu o sorriso e disse...
Te pegou? Eu não contei para ninguém. Ano passado ele me pegou, olha. O bicho é doido. É. Quer saber da pior? Quando eu vim ser pastor da Igreja Batista Chapada, né? Essa agora, nova Igreja Batista. No primeiro domingo que eu chego, adivinha quem estava lá na igreja? Eu dizia como Jesus falou para Saulo: por que me persegues? Aí Jesus ensina aqui um pouquinho sobre o caráter. Ele diz: olha, vocês deviam, quando vocês chegarem, vocês deviam sentar nos lugares menos importantes. Não presuma. Presuma um negócio, você presumir status, importância, é uma coisa que pode te envergonhar de tal forma. E Jesus está fazendo uma coisa prática aqui. Sempre você puxa pelo menor, porque às vezes as pessoas chegam assim: eu vou botar meu carro logo ali na frente, porque eu sou importante. Aí depois alguém chega: tira teu carro daí, rapaz, bota lá atrás. Não, bota teu carro lá atrás, senão fura o pneu. Entendeu? As pessoas acham que são importantes. A Bíblia diz: não faça isso, você vai pagar muito mico, você vai ser envergonhado. O Filho de Deus, Jesus estava ensinando ali: você tem que ter humildade. Você chega no lugar, não entra achando que você é grandes coisas. No final das contas, você é apenas um inútil servo. O servo entra pelo fundo. Bota o carro no quintal do vizinho, não é nem na garagem. Né? O servo, ele tem que vir com humildade. Porque é mais importante alguém dizer: não, suba, senta para cá, você tem que sentar aqui. Do que alguém dizer: olha, sai daí, rapaz. Essa é a cadeira do governador? Aí Jesus continua com muitas coisas práticas. Ele nota também naquele momento, ele volta, quando você vai para o banquete com Jesus, e depois de dar essa nos convidados, aí ele vira para aquele que tinha feito a festa, né? Ele termina e diz: pois aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aí já é uma verdade da Bíblia, né? Para você ser filho de Deus, para você alcançar o reino, você tem que se humilhar, você tem que entender que você é um Zé Ninguém. E se alguém te exaltar, é Jesus, né? Enquanto a pessoa tiver aquele ego, aquela arrogância, ele não pode ser candidato à salvação. Então Jesus disse ao fariseu que tinha convidado, verso 12. Eu vou falar agora para você também. Jesus, ele entrava, todo mundo observando, e o pessoal saía com um bom programa, olha, porque ninguém saía desapontado. Ele mexia com todo mundo. Ele falou para o cara que tinha convidado, o cara que tinha armado toda aquela situação, ele disse: e você? Quando você der um outro banquete, ou um jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Só sempre rico. Se o fizer, eles vão poder também, por sua vez, convidá-lo de volta, né? E assim você será recompensado. Mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E feliz você vai ser, porque esses não têm como te retribuir. E a sua recompensa será no céu. Olha só, Jesus ainda deixa, como é que você investe no céu? Você faz coisas para Deus. Sim, para as outras pessoas, mas para Deus, não para ser recompensado e notado pelos homens. Isso é importante no ministério da igreja. Por que você faz o que você faz? Para ser notado? Ou porque você realmente serve a Deus? Você que dança, você que canta, você que toca, você que faz um ministério de palco, uma coisa na frente das outras pessoas, onde as pessoas: bravo, bravo. Você faria do mesmo jeito, com o mesmo entusiasmo, com a mesma garra, com o mesmo espírito, se for limpeza no banheiro? Eu espero que sim. E se não, nem no palco você deve estar. Você falta crescer mais um pouco. E é isso que Jesus está ensinando aqui, para a igreja. Deus está ensinando isso. Nós temos que estar prontos para fazer os serviços mais humildes. E dali Jesus pode dizer: suba aqui. Vem para cá.
não presuma. Aí encerrando, depois de tanta coisa aí, tem gente que tem que falar qualquer besteira, não tem gente? Tem gente que quando ninguém está falando, é tipo assim, quando o casal, você já namorou assim, que não tem muito assunto? Tem muito casal que não tem assunto, né? O cara é troglodita e ela é troglodita. Aí os dois estão ali, depois do beija-beija, aí fica assim, pois é, né? E o homem pensando de tudo, alguma coisa para falar, e aquele silêncio, aí a mulher ouve aquele silêncio, e mulher não gosta de silêncio, né? Aí fica assim, parece assim uma hora, foram só 15 segundos, mas parece uma hora, assim. Aí alguém tem que preencher o vazio, né? Aí a mulher fala alguma coisa, o homem fala alguma coisa, né? Lá vem a lua saindo de trás da bananeira, né? E sempre tem que ter alguém que fala alguma coisa. Aí um homem lá na mesa, porque ficou assim aquele climão, aquela pessoa que queria tentar distrair a situação, porque viu que o anfitrião ficou meio assim, os outros ficaram meio assim, aí tem aquele pacificador, vem falar besteira para tentar resolver a coisa, aí levou também, né? Ele falou assim, falar em banquete é um mistério espiritual. O espiritual ele fala assim, né? Verso 15. Feliz aquele que comer do banquete no reino de Deus. Olha só a grande imbecilidade do que ele está falando, né? Falou bonito e não dizeu nada, né? Olha só, feliz aquele que estiver no banquete do reino de Deus. Burro, quem tu achas que está à mesa contigo, idiota? Ele já estava no banquete, ele estava com o próprio Rei da Glória e não tinha entendido nada, ele já estava no banquete do reino de Deus. Aí Jesus aproveitou para dar-lhe outra. Foi a noite que Jesus mais pregou, no jantar de um homem rico, um fariseu que queria se mostrar. Aí ele contou aquela parábola, contou a parábola do homem rico que fez uma festa, de um rei que fez uma festa muito bonita e convidou todas as pessoas importantes. E quando foi no dia da festa, tudo pronto, talvez porque as pessoas não gostavam muito desse rei, né? É o que se subentende aqui. Aí um disse, eu comprei um terreno, eu preciso ir ver esse terreno. Eu preciso fazer a medição lá do terreno. O outro disse, eu comprei uma junta de bois e eu tenho que experimentar, eu tenho que ir lá, porque eu estou muito ocupado nesse dia. E o outro disse, puxa vida, esqueci, eu me casei nesse mesmo dia, eu não vou poder ir para a sua festa, porque eu casei, olha, eu estou de viagem marcada para a lua de mel. Aí o rei ficou furioso e disse, então servos, quando os servos voltaram, disseram que ninguém aceitou o convite, ninguém veio. Ele disse, então vão agora, vocês vão para os pobres, para as periferias, para os becos, para os buracos, para os ninhos de rato, para o bodozal, vocês vão lá e vocês vão chamar o povo para encher a minha casa. E Jesus foi para os gentios e chamou os bodozeiros que nem eu e você, as pessoas que vivem nos ninhos de rato como eu e você, o pessoal gambá como eu e você, o pessoal mucura como eu e você. Ele convidou a escória da terra, graças a Deus que Jesus voltou o convite dele para a escória, porque senão eu estava fora desse banquete no céu. E ele encheu a casa, ainda mandou chamar de novo mais pessoas, para que a casa dele estivesse lotado. E disse, e aqueles outros que recusaram o seu convite, nunca vão provar do banquete no céu. Hoje à noite tem pessoas aqui que sabem que Jesus é o Rei da Glória. Você já sabe, Deus já falou com você, você sabe que Jesus é o único caminho da salvação. Fora dele não há salvação. Mas você ainda não aceitou o convite dele de vir banquetear com ele, de vir comer da palavra, do pão da vida, de beber da água da vida. Você não veio porque você ainda tem coisas que para você são mais importantes. O seu ganho de dinheiro,
os seus pecados que você ainda gosta mais do que Jesus, da sua carreira, do seu status, da sua importância. Mas veja o final. Jesus disse: eu lhes digo que nenhum daqueles que foram convidados provará no meu banquete. A Bíblia diz que um dia, após o arrebatamento, o desfecho final de todas as coisas, a Bíblia diz que Jesus então vai entrar com todos os seus filhos. Aqueles que não amaram mais a sua própria vida, morreram para si para viver para Ele. Aqueles que o declararam o soberano Senhor de suas vidas, o Rei da glória de suas vidas. E a Bíblia diz que ali naquele dia, o Rei da glória, Jesus Cristo, vai tirar a sua coroa, vai tirar as suas sandálias, vai colocar um avental e vai servir o banquete para os seus filhos. Mas aqueles que rejeitaram Ele, por qualquer que fosse o motivo, aqueles que rejeitaram Ele por causa de status, porque ser crente significa que você vai ser muito observado, que ser crente significa que você vai ter que fazer as coisas direito, recusaram porque, sabe, eu tenho um pecado que eu quero pecar, e eu sei que isso aí não vai ficar bem na igreja, e estão rejeitando o Rei da glória. Olha só a condenação final. Fique certo de que nenhum daqueles que foram convidados e inventaram desculpas e não vieram, nenhum deles provará do meu banquete. Hoje à noite, talvez você seja um desses. Talvez hoje à noite você andou rejeitando o convite. É hora de você correr atrás de Jesus. Não, por favor, eu quero entrar. Sabe uma coisa? Aquele meu terreno não é nada importante. Aqueles bois podem até matar, eu não estou nem aí. Aquele meu casamento já está lascado mesmo. Senhor, não é isso não. Eu só não te queria como o Senhor da minha vida, mas hoje eu entendi. Eu quero estar no seu banquete, eu quero a salvação, eu preciso de ti. Eu sei que você é o Messias, que você morreu por mim, ressuscitou o terceiro dia, que você é Deus. Eu sei disso e eu preciso de ti, Senhor. Eu quero que tu seja o rei da minha vida. Eu quero ir para o banquete contigo. Eu quero comer do pão da vida, beber da água da vida. E hoje à noite eu faço a minha declaração. Nesse momento eu vou pedir que você baixe sua cabeça aí. Se hoje você gostaria de fazer Jesus o Rei da sua vida, o Senhor da sua vida, você entende que Ele morreu pelos seus pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia, provando que Deus aceitou o pagamento pelos teus pecados, e você está disposto a fazer Jesus o Rei da sua vida, de entregar a sua vida para ser servo dEle, para obedecê-lo. Sim, Ele vai ter que mandar o Espírito Santo para ajudar a conduzir a sua vida, é assim que Ele nos guia. Mas se você está disposto para Jesus ser o Senhor da sua vida, e você tem feito desculpas até hoje, mas hoje acabaram as desculpas, hoje você diz: não, hoje eu vou entrar no banquete com o Senhor Deus. Eu vou pedir que você levante bem alto a sua mão. E com levantada a sua mão, se você nunca fez isso antes, a Bíblia diz: não basta crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos seus pecados, você tem que fazê-lo Senhor. De quem Ele não é Senhor, Ele também não é Salvador. Você precisa entregar a sua vida para Ele, dizendo para Ele. A Bíblia diz em Romanos 10, 9, que você o confessa como Senhor. Crê no que Ele fez por você, crê em quem Ele é, mas você aceita Ele, você confessa, você diz: eu te quero como Senhor da minha vida. Levante a sua mão e um dos nossos conselheiros vai dar uma fichinha para você. Nessa fichinha tem um lugar para você colocar o seu nome, e ali é onde diz assim: eu quero aceitar Jesus como Senhor, meu Senhor e Salvador. Bote um X ali, coloque a data de hoje, coloque o seu celular, o seu telefone, e faça de hoje o dia onde você garantiu o seu bilhete de entrada no banquete final, no banquete do Senhor Jesus. Aceite Jesus hoje, através desse gesto tão simples,
mas com toda a sinceridade. A Bíblia diz que quem faz essa oração de entregar a sua vida ao senhorio de Jesus, à chefia de Jesus, com sinceridade, essa oração Deus jamais deixará de responder. E hoje os seus pecados estão sendo perdoados. O sangue de Jesus, depositado na cruz do Calvário, caiu na sua conta. Você se tornou filho de Deus porque o Espírito Santo terminou de entrar em você, nasceu em você, você nasceu de novo. Você agora nasceu primeiro da sua mãe, agora você nasceu de Deus. Você renasceu. João capítulo 3, o que Jesus falou para Nicodemos: você nasceu de novo. E agora as coisas vão começar a mudar. A pessoa que você vai ser vai começar a aparecer. Você vai começar a se tornar uma pessoa diferente, na semelhança do Senhor Jesus Cristo. Tem mais alguém que hoje quer aceitar Jesus? Levante bem alto a sua mão. E na saída depois, tá? Você assina, deixa com o anfitrião na saída de uma das portas. E alguém vai ligar para você fazer aquele cursinho 1 com Deus, que você não paga nada, só para você dar um pontapé nessa sua nova vida com Deus. Para você se preparar para o banquete final, mas você já começa a banquetear, você já começa a comer da palavra da vida, você já começa a ouvir as instruções de Jesus desde este momento, desde essa noite. Você se senta à mesa com Jesus. Pai querido, tu sabes as pessoas que hoje levantaram suas mãos dizendo: eu quero o Senhor Jesus como o meu Rei, o meu Senhor. Senhor, que se cumpra o desejo dos seus corações, que eles possam agora te ouvir, que eles possam se dedicar a Ti, Senhor, que eles possam realmente ouvir a Tua voz, a Tua direção em suas vidas. Os ajude, Senhor, a fazer um com Deus, para eles aprenderem a andar contigo e depois ver o que Tu queres da vida deles, o caminho que devem traçar e trilhar. Pai, nós te pedimos, Tu abençoes cada um, em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe, uma grande semana para você. Não esqueça, você preencheu a fichinha na saída, deixa com um anfitrião, por favor, na porta. Uma boa semana e fiquem com Deus.